Eu sou Vanessa, filha da Ângela, para quem não me conhece. E eu vim falar para vocês sobre o amor de Jesus. Aí eu vou pedir para vocês se acalmarem agora um pouco, para a Adriana cantar uma música. E vocês já vão colocando essa música dentro do coração de vocês. Tá bom? Vamos lá, Adri? Que é a música do meu tema já. Gente, deixa minha mãe falar aqui. Deixa ela me falar aqui que ela quer falar. Tá orgulhosa, é isso aí. Olha, olhando para Vanessa, é o milagre de mãe. É o milagre que toda oração tem poder. 10 anos afastada do movimento e nasceu no coração dela, né? Nós estamos aqui hoje porque nasceu no coração dela e ela foi embora e me deixou. E eu rezei e ela voltou. Vamos lá? Eis o mistério vindo a nós, sacrifício redentor, milagre de salvação. Prestem atenção nessa letra. Presença santa neste altar, oferta viva, amor, doação. Jesus comunhão. A letra agora. Acreditem. Sangue, alma, divindade, corpo, sangue. A certeza, gente. Contigo, Senhor, de levar os meus filhos, a minha família a ti. É nosso objetivo, né? Levar os filhos. A Eucaristia, que é força e sustento, alimento. Vai saciar o quê? Sacia o nosso recebo sempre, te adoro. Aonde? Em meu coração Nós vamos ser o quê? sacrário vivo de amor. Te recebo, te adoro. Aonde? Em meu coração sacrário vivo de amor. E é sobre esse amor que eu vou falar, o amor de Cristo por nós. Então, minha palestra vai ser sobre o mistério acreditado e o mistério celebrado. O que é o mistério acreditado? É a certeza, é a fé. A fé é uma graça de Deus que a gente recebe. Não adianta a gente recebe essa graça, esse amor de Deus de ter fé. E a fé, ela move montanhas. Eu não tenho dúvida disso. Então eu vou começar dando um testemunho meu. Mamãe falou que veio no meu coração, né? Logo depois eu demorei 15 anos para constituir a minha família, porque eu tive 3 abortos. E essa fé, essa certeza que Deus ia me dar a família que eu queria, consegui ter meus 2 filhos em 15 anos. Só que durante esse percurso, eu tive algumas intempéries, né? Quando meu filho estava com 1 ano, meu marido, surfando, ele infartou. Eu casei, meu marido não era católico, ele tinha só o batismo. Eu saí de Vitória, vim para São Paulo fazer residência médica, que eu sou médica, e aí encontrei meu marido,
casei e levei para Vitória. Mas meu marido não era católico, não era convertido. E ele aí aprendeu a surfar em Vitória. Um dia surfando, ele começou a sentir um pouco de incômodo na garganta. E a garganta incomodava. E ele estava... Aí ele falou que ele viu o busto de Jesus do lado dele. E Jesus falava com ele. Realmente, ele é cirurgião cardíaco. Aí Jesus falava com ele: você está infartando mesmo. Fica calmo que vai dar tudo certo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. E surfando, ele saiu da água 40 minutos. E Jesus com ele: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí chegando, ele só falava assim com Jesus: eu tenho um filho de 1 ano, eu não posso morrer. Eu não posso morrer, que eu tenho um filho para criar. E eu preciso, na hora que eu chegar no estacionamento, eu preciso que o meu cardiologista que surfava com ele esteja lá. Jesus, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ele caminhou, ele saiu da água 40 minutos, depois para ir ao estacionamento, mais 40 minutos caminhando. Isso ele tinha 36 anos de idade. Mais 40 minutos caminhando, chegou lá, o cardiologista estava lá, socorreu. Aí ele falou que enquanto ele estava acordado ainda na mesa de cirurgia, Jesus estava com ele. E aí foi convertido, fez primeira comunhão, fez crisma. Hoje ele é mais carola que eu, missa diária, terço de São José diário. Ele é pior que eu, hoje em dia. Mas foi totalmente convertido. E aí Vanessa, sendo Vanessa, né? Chego no sacrário e falo com Deus assim: olha só, eu nasci de Ângela Ábido, pelo amor de Deus. Eu sou católica desde que eu me conheço por gente. Eu vou à missa desde que eu me conheço por gente. Por que isso apareceu para ele e não apareceu para mim? Não é justo isso, né? Isso não é justo. E aí, um belo dia, eu estou dormindo. E enquanto eu estou dormindo, vocês, aqui não sei se no interior de São Paulo tinha uma porta que tem aquelas janelinhas. Tinha aqui? Então, eu estava dormindo, de repente aparece essa porta na minha frente, no meu sonho. E aí, abre-se a porta, e na hora que abre a porta, uma luz, eu não sei explicar, uma luz vem lá de dentro, que me segue, eu não consigo nem olhar mais para... essa luz é tão forte, tão forte, tão forte, me traz uma paz, me inunda todo o meu ser. Eu pareço que estou flutuando, eu começo a flutuar. E assim, é uma sensação que eu não sei explicar. É só quem passa, quem encontra, pode saber explicar isso. E aí sai uma mão com um cálice de lá de dentro, cheio de hóstia. E as hóstias, elas até caíam assim, sabe? De tanta hóstia que tinha. E Jesus fala para mim assim: você pode me ver todos os dias. Todos os dias. Quem te disse que você não me vê? A conversão do meu marido, talvez ele precisasse ver de uma forma diferente, porque ele não era convertido. Mas Jesus quis mostrar para mim que a minha conversão, eu já estava convertida. Eu não precisava de grandes... Era só ter a certeza onde? Que ele estava presente na hóstia santa. Que eu podia vê-lo todos os dias. Que só dependia de quem? De mim. Isso aí. Então, isso é o mistério acreditado. É o mistério da fé. É o mistério da certeza que Jesus está ali. E o livro traz pra gente a história do quem leu, né? Do Tarcísio, que era o acólito, né? Que ele tinha tanto amor pela Eucaristia, assim, tanto cuidado pelo sagrado, e ele levava o sagrado aos encarcerados. Uma vez ele foi levar e ele, para não profanar, ele preferiu morrer. Ele não permitiu que profanasse a Eucaristia, ele preferiu morrer. Eu faço uma pergunta a vocês. Quem morreria pelos seus filhos aqui? Eu quero, levantem a mão mais ou menos. Eu tenho quase certeza que a maioria morreria pelos seus filhos.
Agora, quem morreria por uma hóstia? Quem tem essa certeza da presença de Jesus no primeiro mandamento, gente? Amai Deus acima de todas as coisas. Quem morreria por uma hóstia igual Tarcísio morreu? É essa certeza que a gente tem que botar no nosso coração. Essa certeza que Deus está presente ali. E como tudo começou? Tudo começou no sacrifício da Páscoa, não é isso? Então a gente tinha a Páscoa antigamente, a Páscoa judaica, que o padre Tiago já falou mais ou menos, né? Então, por que é o cordeiro? Vocês sabem? Por que o cordeiro foi o animal escolhido? O cordeiro era o animal mais dócil que tinha. Ele seguia o mestre de olhos fechados. Vanessa já não é assim não, tá? A Vanessa já é questionadora. São Cabrito? Então, o cordeiro não. O cordeiro, ele segue o mestre sem pensar. Então, o cordeiro, ele foi escolhido por conta disso. E ele, vocês sabem, não sei se vocês sabem, não podia sobrar nada na Páscoa judaica. Então, o cordeiro, ele era escolhido, o tamanho dele, de acordo com a quantidade de pessoas que iam comer. Então, a Páscoa judaica era feita com pão ázimo, com as ervas amargas, com o vinho e com o cordeiro imolado, né? E o cordeiro era mais ou menos do tamanho. Então, essa era a antiga aliança, né, da Páscoa judaica. Com a morte de Jesus, com a Páscoa de Jesus, nós entramos em um novo memorial, né? Jesus traz para a gente um novo memorial, que é a morte de cruz, né? A ressurreição, e a paixão, morte, cruz e a ressurreição. Antigamente, você na morte dele de cruz, é uma morte o quê? Cruenta, de sangue. Na hora que a gente passa a celebrar a Eucaristia, passa a ser uma morte incruenta no sacrifício do altar. Certo? Então, a Páscoa, o novo memorial que Jesus passa para a gente, é a Páscoa de cruz. Então, aqui tem uma ponte. Eu vou fazer mais ou menos para vocês o que é que acontece com a Páscoa do Senhor. Com a Páscoa do Senhor, o que era morte passa a ser o que, gente? Vida, ressurreição, vida eterna. A antiga aliança, nós passamos a ter a nova aliança. Com o pecado, a gente passa a conseguir o quê? Através da Eucaristia, do perdão, da confissão, a redenção. Então, Jesus vem trazer para a gente um novo memorial, uma nova transformação. Ele passa a ser a nossa o quê? Salvação. Antigamente, as pessoas que morriam, que eram santas, elas iam para onde? Para a mansão dos mortos. A partir de agora, a gente vai para o céu, se Deus quiser. Eu quero. Vocês querem? Então, ele nos traz o quê? A salvação com a Páscoa do Senhor. Então, ele faz um novo memorial. Fazer isso em memória de mim. Com a instituição eucarística, ele faz um novo memorial. Na quinta-feira, Mateus, ele está aqui, ó. Em Mateus 26... Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele falou: parece o meu corpo? Pode ser o meu corpo? O que ele falou? Isto é o meu corpo. A gente pode ter dúvida? Está aqui, está na palavra. Aí ele continua: e tomando na mão o cálice, deu graça e passou a eles, dizendo: bebei todos eles, pois este é o meu sangue, da nova aliança. Então ele troca a velha aliança que ele tinha feito com Moisés, do êxodo pascual, que eles vão para o deserto, né? E ele faz um novo memorial para a gente. A velha aliança se transforma numa nova aliança para a nossa salvação, que é derramada em favor de muitos para o perdão
dos pecados. Então, os nossos pecados, com a nova aliança, nós vamos ter o quê? A redenção. É atravessar a ponte. É você dar o primeiro passo para ir para o final. Para onde Deus nos quer. Para o final do nosso caminho. Mas passando por onde? Pela Eucaristia. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco eu o beber novo no reino do meu Pai. Ele falou que aquele cálice do vinho parecia ser? Não. Ele disse o quê? É a certeza de que Deus está presente ali, em corpo, sangue, alma e divindade. Não tenham dúvida disso. Na hora que vocês comungarem, vocês têm que ter a certeza da presença real de Jesus na hóstia santa ali naquele momento, certo? Então, primeiro a Páscoa. Aí, a partir daí, a Eucaristia passou a ser o quê? A centralidade da igreja. O centro da igreja passou a ser a Eucaristia. Tudo vai acontecer ao redor da mesa. Tudo vai acontecer a partir da Eucaristia. Então, é o novo memorial que Deus traz para a gente. O sacrifício da mesa que acontece, ele acontece todos os dias. A mesa eucarística, ela passa a ser o Gólgota todos os dias. Vocês sabem o que é Gólgota? Sabem? É onde Jesus morreu, né? Onde ele foi crucificado. Então ali é o Gólgota, é o sacrifício. Não mais o cordeiro imolado. Quem passa a ser imolado todos os dias? O próprio Jesus passa a ser o nosso cordeiro imolado. Gente, quer prova de amor maior que isso? A gente pode deixar de amar, deixar de acreditar e deixar de ter certeza de Jesus nas nossas vidas. Às vezes a gente fala assim, mas cadê? Eu não estou conseguindo sentir, eu não estou conseguindo ver, mas Ele está ali com a gente. Não tenham dúvida disso. A partir do momento que você comunga, que você confessa, você adora, você comunga, Ele está com você. Nunca tenha dúvida disso. A gente, como mãe que tem filho, que a gente tem que rezar, tem que colocar o joelho no chão, a gente não pode duvidar disso. Que o sacrifício que Ele fez por nós, para a nossa salvação, o Jesus ressuscitado, não foi em vão. Não pode ser em vão. Entendeu? Não pode ser em vão. E aí, todos os dias nós temos Jesus no sacrifício dele. Na sua doação em favor de nós. E através do que ele passa a fazer isso? Através do Espírito Santo. Então, Deus vai ser o Antigo Testamento, Jesus é o Novo Testamento, e o agora quem é? O Espírito Santo. Ele vai, até que ele volte, né? Quem vai ficar aqui com a gente? O Espírito Santo, o nosso Espírito Consolador. Aqui, através dele, na invocação do Espírito Santo, o que acontece? Ocorre a transubstanciação. Por intermédio do sacerdote, vai vir a transubstanciação. Concordam comigo? E Deus passa a habitar no meio de nós, na presença da Eucaristia. Correto? Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Dri, canta uma música para mim, que é a música preferida do meu filho. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na
trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Canta um pedacinho só pra mim da tribulação, das dificuldades lá que falam. Só esse pedaço. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina as minhas trevas com tua luz. Dia 12 de maio, meu filho entra no meu quarto. Mãe, tem 21 anos. Tô com dor no peito. Aí o pai, cirurgião cardíaco, leva para o hospital. Todos os exames normais. Pai, só a enzima troponina um pouquinho tocada. O pai falou, não, vamos pesquisar mais. Aí fez uma ressonância, não estava muito 100%, tem uma areazinha esquisita. Vamos para o cateterismo de urgência. Chegou no cateterismo de urgência, estava infartando. Herança de geração, gente, existe. Existe. E estava infartando. E aí, em meio à tribulação, Vanessa senta e fala com Jesus assim: Senhor, eu rezei tanto por esses filhos. Eu rezei por esses filhos. Nossa Senhora, como eu pedi a eles por esses filhos. E meu sonho era ser mãe. Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu ainda brincava que eu queria ser uma mãe diferente da minha mãe. Porque minha mãe é efetiva, né? E eu queria uma mãe afetiva. O problema é que eu fui afetiva demais. Aí eu ultrapassei o outro lado. Eu fui afetiva demais. Falei, Senhor, eu pedi tanto por esses filhos. Mas o Senhor me deu na hora que o Senhor quis. E o Senhor vai levar na hora que o Senhor quiser. Se hoje for o dia, eu te entrego. Mas Deus iluminou as minhas trevas com a luz. E ele sobreviveu. Tá bem, tá tudo bem. Colocou um stent absorvível, em 3 anos não vai ter mais nada. Ele era atleta, gente, de competição. Ele faz medicina e compete pela faculdade, natação. Então, são as provações que a gente passa, eu como mãe, você como mãe. Não acha que só vocês que estão sentadas aí, que a gente que está pregando aqui, porque às vezes as pessoas elas têm essa impressão, porque ela está pregando aí, ela não passa por nada. Não, quem está aqui passa por muita coisa também. Passa por muita coisa também. Mas aí, nós vamos celebrar, né? E como que a gente celebra essa fé, essa certeza de Deus na nossa vida? Através da missa. Através da missa. Então, a missa tem 2 partes principais, né? Que é a parte da palavra e a parte da Eucaristia, a mesa eucarística. Mas nós também temos os ritos iniciais e os ritos finais. Então, Emaús faz mais ou menos uma jogada assim, que os ritos iniciais é a parte em que nós falamos com Deus. Então, é a hora da gente pedir perdão dos nossos pecados, é a hora da gente colocar
as nossas oferendas, é a hora da gente colocar aquilo que a gente quer. Então é a hora da gente falar com Deus, né? É a hora que a gente que fala. Depois disso vem qual parte? A parte da palavra. Então nós temos a primeira leitura, que sempre está relacionada ao Antigo Testamento. Muito bem, todo mundo afiado, hein? O Salmo vai fazer referência a quem? A primeira leitura, isso mesmo. Aí depois nós temos a segunda parte, que é a segunda leitura, que já é do Novo Testamento. Depois vem o Evangelho, que também é do Novo Testamento. Vem a homilia e a procissão de fé. Nós, durante a palavra ela é tão importante quanto a mesa eucarística. O ambão, você viu o padre hoje falando, e eu não sabia, fazendo referência que ali eu não conhecia isso, né? Então você vê a importância do ambão, a importância da palavra, certo? E aí a gente tem que assumir uma posição discipular de escutar, porque é o próprio Deus falando em primeira pessoa para nossa salvação. É Deus falando com a gente. É Deus nos falando, tentando mudar a humanidade e nos mudar. Por isso, gente, nós não podemos sair da missa do jeito que nós entramos. É inadmissível a gente sair do jeito que a gente entrou. Alguma coisa nós temos que aprender. Alguma coisa nós temos que tirar da palavra. A gente tem que ir para a missa, porque o crescimento, a santificação, ela não ocorre de um dia para o outro. Ela é uma construção. E a gente constrói como? Na missa. É uma palavra que a gente escuta aqui, uma palavra que a gente escuta ali, e nós vamos subir nos degrauzinhos. Concordam comigo? Então ninguém pode sair da missa do jeito que entrou. Vocês me prometem isso? Sim. Alguma coisa vocês vão tirar para poder crescer um pouco, toda vez que vocês forem à missa. E o mais interessante, aí eu fico meio assim, falaram que eu não posso andar muito, mas eu fico com pena do pessoal do canto ali. O mais interessante é o seguinte, vocês já viram que vocês podem ler a mesma palavra, dependendo do dia que vocês estiverem, ela cai de um jeito. Se vocês estiverem de outro jeito, a palavra cai de outro jeito no seu coração. E isso é incrível, é maravilhoso, é Deus. Só há essa explicação, é Deus. Eu posso, o padre lê, o ministro lê a palavra ali, eu entendo de um jeito, ela entende de outro, ela entende de outro. Cai no coração de cada uma daquela forma que você está precisando. Por isso que você não pode sair diferente do que você entrou. Porque aquela palavra vai cair do seu coração para te melhorar e te transformar do jeito que você precisa. Do dia que você está vivendo, do momento que você está vivendo. Então isso é muito lindo, muito lindo. Depois disso nós vamos para quê? Para a mesa eucarística. Aí vem as oferendas, né? Aí traz o vinho e a água. Vocês já repararam que o padre pega uma gotinha de água e coloca dentro do vinho? Vocês sabem o que é isso? É a humanidade com a divindade. A água representa a gente, nós. E o vinho representa a divindade. Aí ele começa a oração eucarística. Nisso ele chama o santo depois, né? O que acontece com a invocação do santo, santo, santo? A igreja militante se encontra com a igreja triunfante. Então nós vamos todos nos encontrar. Olha que lindo, olha que lindo. O céu e a terra se unem nesse momento. Nós estamos juntos, unidos. E aí a partir daí ele começa a fazer a oração eucarística. Aí ele chega na epíclese. Vocês sabem o que é isso? Ele faz a invocação do Espírito Santo. Por quê? Porque para acontecer a transubstanciação, precisa do quê?
da invocação do Espírito Santo. O sacerdote é a persona in Christi. É através dele que vai acontecer a transubstanciação. Mas ele precisa de quem? Ele precisa do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que ele vai fazer acontecer. Então ali não tem mais pão e vinho. A partir dali vai ter o quê? Corpo e sangue. Na certeza, não tenham dúvidas disso. E aí depois, não sei se vocês já repararam, ele pega um pedacinho da hóstia e coloca dentro do cálice, certo? Ele está misturando as duas espécies, certo? E aí vai começar a comunhão. Eu sou meio Santa Teresa. Santa Teresa gostava da hóstia grande, grossa, para ficar bastante tempo. Vocês sabiam disso? Eu sou Santa Teresa. Quando lá em casa, o clero vive lá em casa, né? Então, quando vai ter missa lá em casa, eu já falo, eu quero a magna, eu quero a grande. Eu quero um pedaço da hóstia, que eu falo, agora a bênção vem, né? Agora vai dar tudo certo. Quando Dom Mário às vezes me dá 2 hóstias grudadas uma na outra, assim, falo, nossa, graça dobrada. Aí o que João da Cruz faz com Santa Teresa? Ele vai lá, na hora que ela vai comungar, vocês sabiam disso? Para poder ela santificar, o que João da Cruz fazia com Santa Teresa? Partia e dava só um pedacinho para ela não pegar grande, né? Por quê, gente? Vocês já viram que tem debaixo da mesa eucarística tem um pano? Independente do tamanho da hóstia, Jesus está na fração. Na fração. Por isso que não pode cair nenhum pedaço. Porque Deus está na fração. Você não precisa de nada grandioso. Deus está nos pequenos detalhes. Deus está ali naquela fração. Então, você não precisa de grandes coisas. Outra coisa que eu não consigo, não sei se vocês conseguem. Mastigar. Vocês conseguem mastigar? Não consigo, gente. Eu só coloco no céu da língua. Mas ele não falou para ficar no céu da língua. Ele falou o quê? Tomai e comei. Mas eu não consigo. Eu ainda não consigo. Porque eu acho que eu tô... profanando. Sei lá. Profanando. Eu tô profanando, é isso aí. Eu não sei, eu ainda não consigo. Mas eu vou conseguir um dia. Porque o certo é tomar e comer. Então, assim, a gente vai crescendo, vai santificando. E eu preciso, igual Santa Teresa, ser santificada nesse quesito. Porque eu tenho uma certeza tão grande que eu preciso crescer aí. E aí, eu não sei se vocês sabem, segundo São Maria Joanei, né? Vianney, 1 segundo... a hóstia já está na sua corrente sanguínea. Jesus já está na sua corrente sanguínea. Em 1 segundo. E ele fica com a gente 15 minutos. 15 minutos você é sacrário vivo. Você é sacrário vivo. Aí os netos de Ângela, né? Na época eles não tinham primeira comunhão ainda. Eu ia comungar, mamãe ia comungar. Na hora que a gente chegava, eles já estavam tudo ajoelhadinho, esperando a gente abraçar e sentir a presença de Jesus. Porque ele não precisa comungar. A presença de Jesus está ali. E um dia desses eu fiz uma coisa que Vanessa sempre. Tem uma moça lá na comunidade que ela é de segunda união e ela não comunga, ela ajoelha e não comunga. E eu não sei porquê, na hora que eu voltei da comunhão vi ela ajoelhada. Na hora que eu abracei aquela mulher, gente, ela chorou tanto. Ela virou para mim e falou assim: eu senti a presença de Jesus. Então, durante 15 minutos você é sacrário vivo de Jesus. Ele é remédio para sua alma. Ele é cura para você. Então, nesses 15 minutos, você pode ser curado do que você quer. Você pode pedir a graça que você quer para o seu filho que está longe. Durante 15 minutos, Deus está com você. Gente, olha que coisa mais linda. Deus está com você durante 15 minutos.
E aí, o que acontece? Acaba, vão para os ritos finais, né? Você vai levar Jesus. A partir do momento que você comungou, que você escutou a palavra, que você comungou, você não pode ser a mesma pessoa. E para levar Jesus, você tem que ser uma pessoa diferente. Porque senão vai falar, pô, essa mulher vive na missa, na igreja e não muda nada. Não pode. Concorda? Então, para você levar Jesus, você tem que ser uma pessoa diferente. Que a partir daí, as pessoas vão ver e vão falar, não, vale a pena a igreja. Porque olha como aquela pessoa melhorou, ela cresceu, ela virou outra pessoa. E é isso que nós temos que fazer. Porque a partir daí, nós vamos levar Jesus da forma correta para as pessoas. Não é chegar em casa brigando com os filhos. O que adiantou ir à missa? Você vai ter que chegar lá e ser uma pessoa diferente. Mais amorosa, mais carinhosa, mais compreensiva, mais paciente, mais Jesus. Certo? E eu vou finalizar com Zaqueu. Zaqueu subiu no mais alto que tinha, lá em cima. Ele queria ver Jesus de qualquer jeito. Eu quero ver Jesus de qualquer jeito. Ele subiu no mais alto que tinha, lá em cima. E o que Jesus fala com ele? Eu vou entrar na sua casa. Pelo esforço dele, Jesus fala, eu vou entrar na sua casa. Desce que eu vou entrar na sua casa. Ele um pecador. Jesus chama, vem que eu vou entrar na sua casa. E a partir do momento que Jesus entra na casa de Zaqueu, o que acontece? Tudo se transforma. Não só Zaqueu, mas toda a família. E aí nós que somos mães, o que nós queremos? A transformação dos nossos maridos, a transformação dos nossos filhos. É isso que nós queremos. Nós somos Zaqueus nas nossas famílias. Nós vamos levar Jesus para dentro das nossas famílias, para transformar, para cativar nossos filhos, para mudar a nossa vida. A vida com Jesus é fácil? Eu vou te falar que não. A cruz é pesada. Tem hora que eu falo com ele, pelo amor de Deus, alivia um pouco aí, porque está pesado demais. Mas vale a pena. Vale a pena levar nossos filhos para o céu. Vale a pena ir para o céu. E principalmente com a nossa família. Amém?